Por favor, ignorem qualquer gritaria que tiver no fundo, porque eu moro do lado de uma quadra e aqui tá tendo jogo. Enfim, isso daqui é a explicação para a questão 8 de matemática discreta, né, da lista, que pede a solução para essa relação de recorrência aqui. Então, primeiro vamos entender o que está sendo pedido, né? Aqui, a gente tem essa equação como relação de recorrência. Só que percebam uma coisa. Para eu descobrir o AN, sendo N um número qualquer, eu precisaria saber o valor de A-1 e o valor de A-2. Então, por exemplo, se eu quisesse saber qual é o valor do A28, né, que seria o 28º termo dessa sequência, né, o N representa isso, eu teria que saber o valor do A27 e o valor do A26. Só que eu não tenho esses valores. E para eu achar esses valores, eu precisaria ficar fazendo essa fórmula trocentas vezes. Então, o que seria uma solução para a relação de recorrência? Seria achar uma outra fórmula que nos daria a mesma coisa que essa daqui, só que dependesse somente do N, porque N é uma coisa conhecida. Por exemplo, se eu quisesse achar o A28, eu teria que fazer alguma coisa vezes 28, tananã, alguma coisa. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que a minha solução para a relação de recorrência fosse 2 vezes N, mais 3. Então, para eu achar o A28, eu teria que fazer 2 vezes 28, mais 3. Perceba que eu tenho tudo aqui, então daria para eu achar qualquer número, qualquer AN, só sabendo N. Beleza. Então, qual que seria o primeiro passo? O primeiro passo seria achar uma equação característica. Agora a gente vai estudar essa matéria de recorrência aqui. Vou abandonar a questão para ensinar para vocês. O que a gente faz? Vamos supor que a gente tem... primeiro, toda relação de recorrência, ela é uma combinação linear. E o que seria falar que ela é uma combinação linear? Vamos, por exemplo, pegar essa relação de recorrência aqui, ó. AN é igual a 2 AN menos 1. Vamos achar os termos, né? Vamos fazer uma tabelinha. O nosso A0 seria 2 vezes A menos, no caso não tem, né? O nosso A0 seria o nosso primeiro termo. Eu vou inventar, vai ser 0. Porque eu quis. Não, vai ser 1. Porque eu quis. O nosso A1, então, seria 2 vezes 1, que daria 2. O nosso A2 seria 2 vezes 2, que dá 4. O nosso A3 seria 2 vezes 4, dá 8. O A4, 2 vezes 8, que dá 16. Se a gente colocar isso num gráfico, sendo que aqui é o AN menos 1 e aqui é o AN, o que a gente tem? Quando o AN menos 1 é 1, o nosso AN dá 2. Quando o nosso AN menos 1 é 2, o AN dá 4. Quando ele é 4, o AN dá 8. E assim a gente tem o quê? A gente tem uma linha. Por isso que é combinação linear. Agora, vamos separar aqui comigo. Para eu achar o AN, eu poderia fazer isso de outra forma, né? Eu poderia fazer uma constante vezes 2 elevado a n. Vamos ver se isso aqui dá certo. O nosso A0 seria igual a constante vezes 2 elevado a 0. Então, seria igual a constante. O nosso A1 seria a constante vezes 2 elevado a 1, que daria a constante vezes 2. O nosso A2 seria a constante vezes 2 elevado a 2, que daria a constante vezes 4.
e assim por diante. Só que reparem comigo nisso daqui, que o nosso A0 foi igual a constante. E aqui o A0 é igual a 1. Então, a constante a gente vai colocar ela como 1 nesse caso específico. Logo, a gente tem as nossas respostas desse lado de cá iguais às do lado de cá. Beleza? O que a gente fez? Isso daqui, essa equação de cá, é a nossa solução para essa equação de recorrência. Essa, como é que é o nome? Relação de recorrência. Beleza? Beleza. Então, o que a gente tem aqui? Observando isso aqui que a gente já fez, se a gente tem uma relação de recorrência qualquer que associa o nosso termo que a gente quer achar com alguma coisa e o termo anterior, ou alguns dos termos anteriores, a gente vai achar essa solução como sendo alguma coisa, né? Esse R é alguma coisa elevado a N. A gente escreve R porque R significa razão, tá? Então, o que seria? O AN seria a razão de crescimento elevada a N. É isso. Por isso, a gente podia usar X, a gente podia usar alfa, a gente podia usar esse daqui, mas foda-se, a gente usa R, e é isso. Então, isso daqui que a gente tem é um padrão, né, na matemática. Esse daqui é o nosso padrão. A gente vai usar... padrão. A gente vai usar essa representação genérica, né, então é um padrão genérico, para achar a solução de relação de recorrência de qualquer relação de recorrência, no caso. Então, agora vamos achar, usando esse padrão genérico, a equação característica dessa relação de recorrência aqui. Se a gente tem que o AN é igual a R elevado a N, a gente tem que o AN menos 1 é igual a R elevado a N menos 1 e que o AN menos 2 é igual a R elevado a N menos 2. Beleza? Então, agora a gente vai substituir isso daqui tudo na equação que a gente tem, a primeira. Então, vai dar R elevado a N é igual a R elevado a N menos 1 mais 2, é mais, né? É mais 2 elevado a R, N menos 2. Agora, simplificando, né? A gente tem R elevado a N menos R elevado a N menos 1 menos 2 vezes R elevado a N menos 2 é igual a 0. Só que essa equação aqui é feiona de trabalhar com. E se a gente voltar aqui no que está escrito aqui, a gente tem que o N, ele pode assumir qualquer valor maior ou igual a 2. Então, vamos pegar o mais simples, né? Vamos pegar o N sendo igual a 2. Então, o que a gente faz? Se o N é igual a 2, a gente tem R ao quadrado menos R elevado a 1 menos 2 vezes R elevado a 0, que como é igual a 1, vou deixar só assim, é igual a 0. Pronto, a gente achou a nossa equação característica. Agora, o que a gente precisa achar? A gente precisa achar qual que seria o nosso valor do R. E para achar isso aqui, a gente resolve essa equação. Eu gosto de resolver esse tipo de equação por soma e produto. Então, ficaria assim. R ao quadrado menos 2R mais R. Por que isso? Porque menos 2R mais R dá menos R. E menos R é o termo original que está aqui. Então, eu só peguei esse termo original e desmembrei ele. Menos 2 igual a 0. Essa equação é igualzinha à de cima. Agora, a gente coloca em evidência. R vezes R menos 2. Então, eu fiz isso aqui. Mais 1 vezes R menos 2. Essa parte cá é igual a 0. Então, a gente tem R mais 1 vezes R menos 2 igual a 0. Por que eu posso fazer isso assim?
porque eu coloquei em evidência o R menos 2. Ok? Beleza. Aí. Resolvendo isso aqui, né? A gente tem que o R1, ele é igual a menos 1. E o R2, ele é igual a 2. Eu preciso resolver isso aqui? Acho que não. Mas se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam por que que deu isso. Mas eu suponho que eu não preciso resolver, não preciso explicar, né? Então tá bom. Como a gente tem duas razões, né? A gente tem dois R's diferentes, como é que ficaria a nossa equação? A nossa equação seria AN é igual a uma constante 1 vezes o nosso R1 elevado a N mais uma constante 2 vezes o nosso R2 elevado a N. Por que que tem as constantes? As constantes, elas sempre estiveram lá. Só que como elas são constantes, elas não alteram em nada essas equações de cá. Então, a gente pode omitir elas quando a gente está fazendo isso aqui. Entendeu? Só que elas sempre estiveram lá. A gente só omitiu elas. E aí, a gente só pegou essa equação, tornou as constantes visíveis, e como a gente tem duas razões diferentes, a gente somou o que daria essas duas razões. Tem que ser soma. Por quê? Porque sim, porque Deus quis. É isso. Então, beleza. Mais uma vez, as constantes elas só estavam omitidas. E elas são constantes diferentes para cada razão, né? Beleza. Só que a gente já sabe que o R1 é menos 1 e que o R2 é 2. Então, vamos substituir isso aqui. A N é igual a constante 1 vezes menos 1 elevado a N mais a constante 2 vezes 2 elevado a N. Agora, para a gente terminar de achar essa equação, porque essa daqui já é a equação, a solução, né, da relação de recorrência. Só que a gente precisa achar quais que são os valores das constantes. Como é que a gente faz isso? Como essa daqui já é a equação da solução, então ela é aplicável para esses termos aqui, né? Porque ela já é a nossa equação, a gente já achou ela. A gente só precisa melhorar isso daqui para ficar mais apresentável, né? Para dar para a gente usar. Então, a gente pode usar esses termos aqui para testar essa fórmula de cá. Então, a gente tem que o A0 é igual a constante 1 vezes menos 1 elevado a 0 mais constante 2 vezes 2 elevado a 0. Só que o nosso A0, ele vale 5, porque tá aqui, né? Vale 5. Então, a gente substitui aqui por 5. E o nosso A1 é igual a constante 1 vezes menos 1 elevado a 1, mais a constante 2 vezes 2 elevado a 1. E o nosso A2 a gente já sabe, ele vale 4. Nisso daqui, nós temos um pequeno sistema. Vamos melhorar esse sistema. A gente tem 5 é igual a menos 1 elevado a 0 é 1, então, constante 1, mais 2 elevado a 0 é 1, então, constante 2. E 4 é igual a menos 1 elevado a 1 dá menos 1, então, a gente tem menos constante 1, 2 elevado a 1 é 2, então, mais 2, constante 2. Como que eu vou resolver esse sistema? Eu vou somar as duas equações. Então, 5 mais 4, 9, é igual a C1 menos C1, 0, mais C2 mais 2C2, 3C2. Então, a gente tem que 3C2 é igual a 9, C2 é igual a 3. Vou pegar esse C2 e vou substituir nessa fórmula aqui de cima, porque eu acho ela mais fácil. Então, 5 é igual a C1 mais 3, C1 é igual a 2. Ok, achei os dois. O que eu faço agora? Substituo eles na fórmula que a gente tem aqui, essa daqui. Então, a gente tem que AN é igual ao C1, que é 2, vezes menos 1 elevado a N, mais o C2, que é 3, vezes 2
elevado a n. Simplificando, a gente tem que o nosso AN não precisa simplificar. É isso, no caso. Ai, deixa eu apagar esse trem aqui. Enfim, essa daqui é a nossa solução para essa relação de recorrência aqui de cima. Essa daqui. Essa é a resposta. Entenderam? Com isso daqui dá pra gente estudar a matéria inteira. Basicamente, entre aspas, né?